Discussão única do processo 135/2014, projeto de lei que acrescenta incisos ao artigo 14 da Lei 5.493 de 2010, de 13/7/2010, que dispõe sobre a concessão de incentivos tributários no município, o Conselho Municipal de Desenvolvimento, o COMUD, e da outras providências. Autor, vereador Itamar Alves de Oliveira. O projeto está em discussão. Eu quero nesse momento cumprimentar nossos queridos internautas, telespectadores que estão assistindo mais essa sessão ordinária. Quero cumprimentar os nossos queridos moradores aí do bairro do Rio Abaixo, mais conhecido como Cepinho, não é verdade? Algumas pessoas do Pagador Andrade aqui presente, do Minha Lua. Um abraço a todos vocês. Sejam bem-vindos nessa casa. A razão pela qual eu estou aqui, eu quero mandar também um abraço a um coleguinha meu chamado Dieguinho. O Dieguinho tem a média de 5, 6 anos de idade e ele não perde um programa da TV Câmara. Outro dia eu estava no Habib, ele estava sentadinho lá, eu cheguei, ele começou a me olhar, eu fui perguntar a ele o que tinha acontecido, aí a mãe dele sorrindo, brincando, disse: não, Itamar, é que ele vê você na TV Câmara, então ele está olhando para você por causa disso, que ele vê você lá e hoje ele está vendo você aqui. Então, Diego, um abracinho para você, querido, a você e seus familiares. A razão pela qual eu estou aqui nesse momento é para discutir um projeto de lei que tem a seguinte redação: acrescenta incisos ao artigo 14 da Lei número 5.493/2010, de 13/7/2010, que dispõe sobre a concessão de incentivos tributários no município, Conselho Municipal de Desenvolvimento, COMUD e de outras providências. O que é isso? Eu estou acrescentando 3 incisos, tá? No artigo 14 da Lei de Incentivos Fiscais, para que as empresas que vierem para Jacareí e que for beneficiadas pela Lei de Incentivo Fiscal em nossa cidade, como, por exemplo, vamos citar aí agora, por exemplo, coincidentemente, da Shelly, por exemplo. A Shelly, que está localizada lá no Rio Abaixo, aquela estrutura montada, é uma empresa, uma macroempresa internacional, e que esse projeto diz o seguinte: ficam incluído artigo 14, fica incluído nos incisos 4, 5 e 6 da lei. O seguinte: fica incluído no 3 incisos no artigo 14 da lei número 5.493/2010, que expõe sobre a concessão de incentivos tributários no município, Conselho de Desenvolvimento, COMUD, e da outra providência, que serão o inciso 4, 5º e 6º, passando o 6º a ser o 7º, que já está incluído na lei. Com a redação da base passando o atual inciso 6º, 4º, ser o 7º. Eu vou ler aqui o que foi acrescentado nessa lei, só para vocês terem uma ideia, a importância desse projeto de lei que nós estamos aprovando aqui hoje. Dar preferência à mão de obra existente no município
na área da produção, nas áreas técnicas e aos profissionais especializados. Dar preferências às empresas ligadas às áreas de transporte de veículos estabelecidas no município, que têm um vínculo com a Central Nacional dos Proprietários de Condutores de Transportes Veiculares do município da região metropolitana do Vale do Paraíba. O que quer dizer isso? São os famosos cegonheiros. Então, esse inciso 5 é para que este sindicato dos cegonheiros, ou esta empresa registrada no cartório de Jacareí, e os nossos motoristas contribuindo para com o ISS como autônomo na prefeitura, a esses tem que dar a prioridade para que os carros 0 quilômetro, que vai para todo canto desse Brasil, desde norte, sul, leste, oeste, dá preferência às empresas localizadas nesta cidade e aos nossos motoristas que moram aqui e que pagam seus impostos. Mas também abre exceção, sim, àqueles que da nossa região, que hoje é chamada região metropolitana, mas prioritariamente aos da nossa cidade. A mão de obra, especializada ou não, mas que dê também prioridade ao nosso povo da nossa cidade. Para que essas empresas que vêm para Jacareí, que recebem um tremendo incentivo fiscal, por exemplo, a Chauri, por exemplo, aquela área que era estabelecida lá, foi doada pela prefeitura por tempo determinado, ao qual hoje ela vale mais de R$1 milhão, inclusive, e com mais de 1 milhão de metros quadrados que estão lá. E também outro, firmar parcerias e dar preferência às empresas micro, pequenas e de médio porte do município. Gente, isso é seríssimo. Por exemplo, foi feito um levantamento de que as micros e pequenas empresas são as que mais empregam dá nesse país. Até mais que as maiores empresas estabelecidas nesse país. São as micros e pequenas empresas. É 3 aqui, é 4 ali, é 2 ali, é 5 lá. Você entende como é que é? E na somatória dessas micros empresas, principalmente as estabelecidas, as empresas no ramo da usinagem, por exemplo, as metalúrgicas. Então, que a empresa que hoje teve a chance de ser amparada por essa série de incentivos fiscais, para que eles viessem para o município, priorizem aquilo que é nosso, para que a nossa cidade cresça de forma ordenada e não desordenada, porque aqueles que vão trabalhar na empresa já moram aqui, já estão estabelecidos aqui. Então, pode haver crescimento, sim, claro, que muitas vezes a mão de obra especializada tem que vir de fora também, porque é que nós temos aqui, às vezes, não é o suficiente para cobrir as necessidades da empresa, sem problema, mas o crescimento é de forma ordenada. Essa lei aqui, ela não é uma lei obrigatória, fica bem claro, é uma lei que incentiva essas empresas, beneficiadas pelos incentivos fiscais, de dar preferência à população da cidade. Porque não adianta você ter uma empresa multinacional que vem lá da China, da Coreia, do United States, não é? Da Europa, mas o nosso povo continua desempregado. Não é verdade? Não tem oportunidade de exercer a sua mão de obra nessa ou naquela empresa que está nesse município. Então, o projeto de lei tem esta finalidade.
de incentivar a empresa a poder exercer os exercícios que estão aqui nessa lei. Você entendeu, Ana? Então, esta é a razão pela qual essa propositura foi elaborada, para que nós possamos priorizar e ajudar aqueles que precisam e que moram na nossa cidade e que estão desempregados. Essa lei sendo aprovada, com toda certeza, esse projeto que transformará em lei sancionada pelo prefeito, nós vamos marcar uma reunião com a Charity e vamos levar pessoalmente em mãos para que eles vejam a lei que hoje reza nesse município. Tá ok, gente? Obrigado pela atenção e conto com os nossos pares na aprovação dessa lei. Pela ordem, apenas aproveitando a presença dos professores aqui, um minuto, parece que houve um boato que ia ser votado hoje, então, já foi afirmado isso para o sindicato, já foi afirmado isso para os professores em reunião pessoal com o sindicato, o compromisso de que o dia que for protocolado esse projeto aqui na casa, nós tornaremos público. Então isso já foi afirmado e reafirmado mais de uma vez. Realmente é chato, né, vocês terem que vir aqui e sair, mas é um boato. Infelizmente a prefeitura não mandou o projeto ainda para cá. Quando chegar, a gente tem o compromisso de só votar com antecedência, com conversa com os professores. Então nada vai ser feito na surdina, como já foi colocado, tá? Então, só para deixar claro isso. Não foi protocolado na prefeitura, não foi protocolado na Câmara, não existe esse projeto aqui. Eu sei, querido, só que a gente não tem condição de fazer chegar. Então, a gente não tem condição de fazer chegar. É independência dos poderes. Ele manda, a gente vota. Então, a gente representa, só que existe a limitação constitucional. A senhora é professora, sabe disso. Então, o projeto continua em discussão. Senhor presidente, nobres pares, por presente e a todos que nos assistem, bom dia. Bom, eu gostaria de aqui também estar falando sobre o projeto de lei do nobre vereador Itamar, dizer o seguinte: essa lei, para mim, ela é inócua. Pelo seguinte, ela diz dar preferência. A lei anterior que o nobre vereador apresentou aqui, ele falava ser obrigatório, você está obrigando, isso é inconstitucional. Agora, ele vem com uma alteração na lei 5.493 de 2010, em que ele fala que vai dar preferência. Agora, dar preferência, eu acho que não muda em nada. E outra, a empresa privada, ela contrata a empresa que quiser para fazer o serviço. Contrata a mão de obra que quiser também. Não tem essa obrigatoriedade no caso. Você está dando uma preferência. Para mim, o fato de ter colocado aqui, dar preferência, ela para mim, falar a verdade, não muda em nada. Então, para mim, viu, Itamar, tá? Infelizmente, tá? Essa lei para mim é inócua. Tá? Assim como também aquele projeto de lei que você apresentou outro dia, que você retirou o projeto, porque obrigava as empresas, isso também era inconstitucional no caso. Mas aqui, o que eu estou vendo aqui, dar preferência à mão de obra existente no município, eu acho que seria legal. Eu acho que seria legal você dar emprego para as pessoas daqui de Jacareí. Mas, você falar em dar preferência, eu não vejo muita eficiência nisso. E também ele fala também dar preferência a empresas ligadas à área de transporte.
estabelecido no município, eu acho o seguinte: dar preferência, eu acho que não muda nada, nada. É lógico que nós queremos que as empresas de Jacareí prestem serviço para as empresas instaladas em Jacareí. Mas, infelizmente, eu não vejo eficiência nessa lei. É uma lei que vai estar aqui, mas eu acho que não vai mudar em nada, infelizmente. Então, esse é minha contribuição para esse projeto, no caso. Obrigado. Senhor presidente, eu também quero contribuir com esse projeto, né, e deixar aqui, né, em conformidade com a fala do vereador Edgar Sazak, que a questão do dar preferência, né, eu acho que isso daí é o quê? É uma questão cultural. Por que é uma questão cultural? Porque vamos analisar, por exemplo, a questão da empresa que se instalou recentemente aqui na nossa cidade, a Sherry, um exemplo, tá? É natural que ela abriu frentes de trabalho. E até para registrar aqui, que o proposto, né, até foi slogan da administração, queria trazer para a nossa cidade aproximadamente 3.000 empregos, 3.000 postos de trabalho. E eles inauguraram a Sherry com menos de 300 funcionários. Agora, perceba o seguinte, eu não estou depreciando de forma alguma, nem tenho potencial para isso, depreciar uma empresa como a Sherry, não é nada disso. Só que eu acho que o quê? Nós temos que, como já foi dito aqui, andar realmente com transparência, verdade e falar as coisas consistentes. Por quê? Porque aqui muito se faz de propaganda, principalmente pela administração, e não se cumpre. Não se cumpre, né? Pautando aqui esse exemplo que eu estou dando da Sherry, queria dar, né, entre aspas, 3.000 postos de trabalho e inaugurar com menos de 300 postos de trabalho. Agora, o dar preferência. Por que cultural? Porque as empresas que vêm para Jacareí, a própria administração nossa, teria que adotar dentro de si uma cultura, tá? Do quê? De um tanto um pouco mais bairrista. Bairrista, sim, defender a nossa cidade. Porque a gente sabe que as nossas cidades vizinhas defendem com unhas e dentes o território deles. Agora, eu, por exemplo, como comerciante, eu sei o quanto que a gente perde de investimento aqui dentro. Por quê? Por falta de competência da nossa administração, de não ter esse posicionamento cultural e incentivar a abertura de postos de trabalho, beneficiando quem? Os trabalhadores da nossa cidade. Agora, dar preferência para a nossa cidade. Tudo bem que vai ficar um projeto redundante, vamos dizer assim, né? Quer dizer, não vai ter força, o vereador Itamar, né? Mas pelo simples fato de você colocar aqui, dar preferência para a cidade, eu acho até que é válido, entendeu? Que isso sirva, por exemplo, como incentivo para que a gente possa beneficiar de fato os trabalhadores da nossa cidade. Por exemplo, por que pegam muitos postos de trabalho de profissionais lá de longe e colocam dentro da nossa administração, por exemplo? Isso parte do quê? Do nosso governo também, né? Ele deveria dar o exemplo. Ele deveria sim dar o exemplo e contratar mão de obra nossa aqui dentro, da nossa casa, de Jacareí. Agora, se tratando do projeto do nobre vereador, eu imagino assim, o vereador Itamar, não vai ter força, né? O que vai mudar? A empresa vai dar preferência, mas fica até um negócio meio esquisito, né? Porque parece que é um favorecimento, né? Parece que é não sei aonde que a gente vai chegar dentro dessa propositura que o nobre vereador colocou aqui dentro desse projeto de lei. Agora, eu deixo aqui registrado, né, a minha, eu diria até indignação. Por quê? Porque nós, vereadores, muitas das vezes, nós somos confundidos como prefeitos. Às vezes o pessoal pensa que a gente é prefeito, que a gente tem condição de executar determinadas funções que não compete a nós, tá? Então a gente fica sonhando em fazer projetos às vezes, tá? Para quê? Para aparecer, para mostrar e aquela coisa que está fazendo e acontecendo. Só que enquanto na verdade
o vereador, a força maior que ele vai ter é o quê? É de fazer indicação para o prefeito colocar as situações que tanto o povo clama por socorro. E se tratando de trabalho, porque aqui envolve trabalho, envolve trabalhador. O que acontece? É uma das reivindicações que eu tenho certeza absoluta, que não é somente eu que recebo essa reivindicação dentro do nosso gabinete, na rua, no supermercado, no açougue, por telefone. O quê? Vereador, me ajuda, eu estou precisando trabalhar, me ajuda num posto de trabalho. Quantas pessoas abordam a gente durante o dia pedindo esse favorecimento, né? Tá? Ou seja, pedindo para dar a preferência. Mas, infelizmente, o vereador não tem essa força. Então, voltando aqui para o projeto, eu vou votar favorável ao projeto do vereador, por quê? Pelo simples fato de ele colocar aqui de dar preferência. Mas para quê? Para sensibilizar a cultura em Jacareí de preferência de posto de trabalho para a nossa mão de obra da cidade, né? Mas o projeto vai ficar como que inválido, né? Não tem o que... Tá? Então, fica aqui minha contribuição. O projeto continua em discussão. Não tendo quem queira fazer discussão do projeto, passamos para a votação na forma nominal. Vereadora Ana Lino. É um projeto que tem até que ser divulgado, né? Porque fala que, no caso aí, a empresa, né, ela tem dar preferência à mão de obra, tudo de cada empresa, o que ela necessita ali, dar preferência aqui para o município. É um incentivo, mas como que vai trabalhar, então, divulgar para essas empresas, né, para elas saberem disso, que ela contrata quem ela quiser, né, uma empresa privada. Então, não vejo, né, como até fiscalizar isso, cobrar, né, mas então acho que a divulgação seria aí o melhor passo, né, melhor tipo para saber, a empresa saber desse projeto. Meu voto é favorável. Vereador Arildo Batista. Também sou favorável, mas em que pese essa lei não ter realmente uma eficácia, né? Não conseguir atender, talvez, o nosso desejo, até porque existe uma lei maior, que é a Lei 8.666, que regulamenta todo esse processo licitatório de contratação de empresas e que não há nada que possibilite obrigatoriamente que se contrate pessoas daqui ou coisa parecida, quando se fala aqui, mistura um pouco a questão do poder público com a questão particular, a questão privada. O que existe, nós sabemos, é uma lei de incentivo do município para empresas que, ao absorverem mão de obra local, há um tipo de isenção. E aí precisa se entrar um pouco mais detalhada, não dá tempo da gente falar aqui. Então, a prefeitura, sim, ela promove essa possibilidade. Mas em questão aqui, o projeto do vereador não deixa de ser um incentivo, não deixa de ser uma forma de chamar a atenção. Acredito que tem algum problema de inconstitucionalidade, mas eu não posso ser contrário a esse projeto. Sou favorável. Vereador Edgar Sasaki. Por ser uma lei inócua, eu voto contrário. Vereador Fernando da Ótica. Favorável. Vereador Hernani Barreto. Eu acho que é louvável a iniciativa do Itamar, porque ele talvez venha estimular que as empresas peguem a mão de obra daqui da cidade. Mas concordo também quando o Edgar vai na linha da ineficiência, talvez de uma lei inócua que não vai surtir efeito se as empresas não tiverem essa responsabilidade social para com nossos munícipes. Mas, em todo caso, eu sou favorável, porque eu acho aquele velho ditado que a bunda não prejudica. Hoje. Vereador Itamar Alves. Como autor da lei e torcendo para que essa lei seja aprovada, logicamente, sou favorável, é claro. José Francisco. Gostaria de fazer meu esclarecimento.
eu acho que dar prioridade aí, preferência, eu acho que não vai mudar em nada, porque a empresa ela não pode ser obrigada a contratar pessoas só da cidade, e até o porquê, se ela não encontrar pessoas qualificadas no ramo, ela não vai ficar esperando que apareça pessoas qualificadas, vai com certeza buscar em outras regiões. Então, eu, como o Edgar fez o discurso de lá, concordo com ele, acho que não vai alterar em nada, não vai mudar nada, porque as empresas não estão sendo obrigadas a fazer isso. Então, eu acho que é inócua essa lei, mas o meu voto é favorável. Vereador Maurício Raca. Favorável. Paulinho do Esporte. Favorável. Rogério Timóteo. Favorável. Rose Gaspar, favorável. Você vai ler o projeto? Depois eu te leio. Projeto de lei que acrescenta incisos ao artigo 14 da lei que dispõe sobre concessão de incentivos tributários no município de Jacareí foi aprovado por maioria dos votos. Próximo processo.